Esperando os participantes entrar para a gente começar mais um bate-papo, mais uma prosa penal. Boa noite quem está entrando aí. A gente vai iniciar mais uma prosa penal hoje. Esperando o convidado da noite, o Dr. Pablo, acabou de entrar. Esperar o Dr. Pablo me chamar aqui para autorizar a entrada dele. Apareceu. Deixa eu aceitar aqui. Já dei o aceite aí, Pablo. Deve estar conectando. Aí, boa. Boa noite, Rafael. E aí, Pablo, tudo bom? Tranquilo, A beleza? gente já se conhece há um tempo, vou tirar um pouco as formalidades, ainda mais que é uma prosa penal, né? Claro, claro, claro. Dá um E tempinho aí? aí pro pessoal ir Ah, conectando, tem gente entrando. ótimo. E aí, como é que estão as coisas aí na quarentena? Uai, estamos aqui, né, cara? Essa confusão danada, né? Um momento triste, Brigando, conturbado, né, cara? por enquanto, com o botão modo sobrevivência, né? Ligado. E o pico tá chegando, tá chegando, e parece que infelizmente agora tá aproximando mesmo, né? A gente tem acompanhado as Agora chegou, notícias né? aí que, É, infelizmente, são as notícias cada dia piores, né? Em todos os aspectos, é. né? Então, Pois é um momento de da gente refletir, né? E ver o que vai acontecer, mas eu acho que a gente tem que manter a calma que vai passar, né? Tem que ter calma. tá assim, é complicado para todo mundo, né? Cada um tem um aperto de uma maneira diferente, né? Uhum. É algo que, igual essa semana eu estava conversando com um senhor de 85 anos, ele falando comigo, falou assim, olha, eu nunca imaginei isso em toda a minha vida, né? E uma pessoa, né, já bem vivida, experiente, e falou, cara, Uhum. eu não consigo imaginar, e nunca consegui imaginar, e não consigo enxergar o que a gente está passando. E é Então, engraçado, né? Porque assim, se a gente for analisar bem, a nossa geração, né? A minha é um pouquinho mais velha que a sua, né? Mas a nossa geração foi uma geração que não teve essas grandes catástrofes, né? sim, E guerras e nada disso, né? Então, até então, a gente era a geração livre de qualquer coisa, então só dependia da gente, né? E agora a gente vê que tem algo a mais aí por trás que não depende só da gente, que a gente não está no controle, né? Mas é Mas isso, também, né? mas também precisava ter vindo tudo de uma vez, né? Podia ter vindo, deixado um pouco Po- para Pois as é, pois outras é. Já gerações. estão já estão falando que a idade não é para contar 2020, né? Porque esse Vai ano não pular, né? valeu, né? É. Ô, Pablo, já deu um quórum legal aí, as pessoas É entrando, legal. doutor Tiago Tibúrcio aí também, colega, já vi aqui alguns alunos. Pessoal, então boa noite a todos, sejam bem-vindos. Primeiramente, agradecer ao Pablo é, por ter aceito esse convite. Fico lisonjeado de ter introduzido as lives no mundo do Dr. Pablo, né? A primeira live dele. Eu sei que convites não faltaram, né? E bons convites. Então agradeço muito, Pablo. Já te agradeci de antemão. Deixa eu só tirar um pouco o foco de luz aqui, que tá. Já te agradeci de antemão e reitero que publicamente os meus agradecimentos. A gente tem aí, né, uma hora de live, agora são 19h05, a gente começou 19 horas. É um bate-papo mesmo, a ideia é uma prosa. Né? É um projeto, para quem está chegando agora, o projeto Prosa Penal é algo que eu já queria fazer há algum tempo, já queria tirar do papel. E com essa ideia, com essa questão agora da quarentena, eu posterguei um pouco mais, que começaram diversas lives, então acaba tirando um pouco o foco. E a ideia agora é realmente isso de um bate-papo, uma prosa. Eu sou professor, o Pablo também é professor, e a gente vê nos alunos, às vezes, essa vontade, principalmente nos alunos, essa vontade de conhecer o dia a dia de algumas profissões. Uns têm oportunidade, que já fazem estágio, ou tem algum parente, algum amigo em determinadas áreas. Outros não têm. Então, semana passada veio um delegado, essa semana um promotor, semana que vem um advogado. Acho que as pessoas conhecerem o dia a dia, a atuação, a ideia é exatamente essa
Vamos ter momentos de alguns temas mais densos, mais teóricos, mas o objetivo é sempre que a gente trabalhe o dia a dia, como atuação, e de uma maneira bem informal. E a prosa de hoje é exatamente sobre o juizado, em que um dos princípios é a informalidade também, né? Então, apresentando hoje a prosa, hoje nós vamos falar da atuação do Ministério Público e o Juizado Especial Criminal. O doutor Pablo é promotor de justiça do Ministério Público de Minas Gerais, lê um pouco aqui do currículo dele, mestre em Direito pela Escola Superior Dom Helder Câmara, professor na Fundação Escola do Ministério Público de Minas Gerais, especialista em Direito Penal pela Escola Superior do Ministério Público de São Paulo, especialista em Direito Penal e Ciências Penais pela Escola de Altos Estudos em Ciências Criminais e professor universitário. Tive o prazer de fazer mestrado com o Dr. Pablo, de conhecê-lo no mestrado. Tenho algumas críticas no mundo jurídico, né, quanto à instituição ao qual o Dr. Pablo pertence, que é o Ministério Público, assim também como tenho críticas à OAB, críticas à magistratura, que faz parte, desde que sempre respeitando. Aproveita que esse momento não é demagogia, o Pablo me conhece bem, de fazer os elogios ao Pablo. Eu brinco que eu sou de uma geração em que eu ouvi muita gente falando que queria fazer concurso público por estabilidade, trabalhar pouco e não tá nem aí. E o Pablo é uma pessoa que realmente veste a camisa da instituição a qual ele pertence. Eu fui estagiário do Ministério Público, convivi com diversos promotores, e o Pablo é uma pessoa que, quando eu o conheci, é um cara que sempre vestiu mesmo a camisa do Ministério Público. Então o diálogo com o Pablo é sempre um diálogo muito bacana, que acrescenta demais e que sempre me enriquece em termos de conhecimento jurídico, em termos de conhecimento da profissão, do âmbito do Ministério Público. É um cara muito esclarecedor em relação a isso. Então, Pablo, você já está no Ministério Público há algum tempo, né? Seu concurso, se não me engano, você me falou uma vez de 98, né? Se não me engano. Não, eu passei no concurso em 2000, tomei posse em 2001. 2001. Então já tem aí 19 anos, né? De 20 anos de MP. Isso. Eu tenho aqui o prazer também do dia que o Pablo chegou no juizado especial, estava lá para uma audiência. Coincidentemente, o Pablo chegou lá também quando ele tomou posse no juizado, né? Começou as suas atribuições perante o juizado. E eu queria que você falasse um pouco mais como que o Ministério Público atua esse ano. Em setembro desse ano a gente faz 25 anos, né, da Lei 9.099 do Juizado Especial. Então é uma questão emblemática. Ela veio com o objetivo de desafogar um pouco o judiciário, com o objetivo de trazer institutos despenalizadores, a gente tirar um pouco aquela preocupação e saber de você se há um conflito disso. O Ministério Público é um fiscal da lei, mas também é um órgão acusador. Se vem com esse instituto despenalizador, se isso gera algum conflito de atribuições. Qual que é o trabalho? Muitas vezes as pessoas falam assim, juizado não tem trabalho, juizado é tranquilo, né? A pessoa está lá no juizado que é um lugar tranquilo. Como que é isso? Se realmente, quais são as atribuições lá? O que demanda mais? Quais as dificuldades? Eu, particularmente, tenho minhas críticas mais no mundo da advocacia em relação ao juizado. Eu acho que o juizado, eu brinco muito que o juizado, assim como a lei de execução penal, na teoria é muito bacana, é muito legal. Só que a aplicação é ruim. Às vezes a gente está ultrapassado. Eu até falei, a gente está num momento agora, esse momento de Covid, que poderia ser um momento para o judiciário, em especial no juizado, passar limpa nisso aí, no juizado especial criminal que eu estou falando, né? Porque alguns juizados cíveis e outros estados já têm até isso já bem feito. Mas entrar para esse mundo digital, eu acho que seria muito mais célere, que a gente conseguiria colocar em prática muitos dos princípios inerentes ao juizado. Então, está aberta a palavra aí, queria que você contasse para a gente um pouco mais da sua carreira no MP, no Ministério Público, quais, né, os principais desafios, se tiver algum caso interessante, como que você chegou ao juizado, por que de estar no juizado, o que você vê como legal, bacana no juizado, e a gente vai, um bate-bola mesmo, uma prosa. Eu anotei algumas coisas aqui, até vi aí, tem militares aí assistindo, vamos comentar um pouco do juizado aqui com a justiça militar, como que eu vejo em Minas, como que tem sido a atuação, se
tem atribuições, não tem? Trabalhar algumas coisas. Semana passada a gente falou aqui de crimes ambientais com o Dr. Luiz Otávio, e ele questionou muito essa questão, que são crimes, a maior parte são crimes de menor potencial ofensivo. Como que isso chega no juizado? Como que o senhor atua com isso no juizado? Qual que é a competência disso lá? Então, tá aberto aí. Já fiz minha explanação, agora com você. Fica à vontade. Beleza. Bom, eu não poderia começar sem te agradecer, né? Eu conheço o Rafael desde o mestrado, foi uma honra, um presente que o mestrado me deu, a amizade do Rafael e tantos outros colegas de lá, da Dom Helder, e depois a gente dividiu aí a docência numa universidade, né, Rafael? E a gente estreitou mais o laço ainda, e por isso eu não podia recusar esse convite, né? E falar um pouquinho, então, da minha atuação. Eu passei no concurso em 2000, tomei posse em 2001, e aí rodei por várias cidades. Eu fui parar em Bonfinópolis de Minas, no Noroeste. Eu fui o primeiro promotor da comarca, né, de Bonfinópolis de Minas. Depois eu fui para Lavras, Oliveira, Leopoldina, Cataguases. Depois de Cataguases eu fui para... titularizei em Santa Bárbara. De Santa Bárbara eu fui promovido para Pará de Minas, Ribeirão das Neves. Fiquei 6 anos na Procuradoria-Geral de Justiça, 4 anos na competência originária criminal do Procurador-Geral e 2 anos no administrativo. Depois eu assumi o Juizado Especial, né, a promotoria do Juizado Especial de Belo Horizonte. Então, nesse tempo aí já se vão 19 anos e pouco, né? E eu confesso que quando eu cheguei no juizado, inicialmente, eu não tinha ideia de ficar muito tempo. Já são 6 anos que eu estou lá no juizado. Só que o juizado, né? Eu vou dar o testemunho aqui e tem aqui serventuários do juizado que estão assistindo. Tem a doutora coordenadora do juizado, doutora Flávia Bichel, doutor Roberto, que também é juiz do juizado. Estou vendo que tem um monte de gente aqui do juizado. E eu vou dar esse meu testemunho. O juizado especial, se ele não é especial em relação à matéria, ele é especial em relação às pessoas. Por quê? Porque, primeiro, ele tem um arzinho de interior. Então, o juizado de Belo Horizonte é um juizado separado do fórum, onde os serventuários se conhecem, os juízes, os promotores, os advogados que lá atuam também, muitos estão sempre por lá, então a gente conhece muitos advogados, os defensores públicos, né, a doutora Lúcia também que está assistindo a gente, são ótimos, a Polícia Civil, né, os delegados, a Polícia Militar que está do lado da gente lá, então assim, ele tem todo um ar interiorano, né, e isso é muito legal em Belo Horizonte. Então, no final, eu acabei que fui gostando. Tem todo o pessoal da conciliação também, que é muito bacana. O juizado ele tem uma áurea jovem, porque tem muita gente lá, muito estagiário, que faz o papel de conciliador. Então, é muito legal esse contato, né, da gente que é mais velho, com o pessoal que está chegando, e vai arejando a cabeça da gente, né? E lá se vão 6 anos que eu estou no juizado, né? E é muito legal isso. Bom, falar um pouquinho do Ministério Público, né? Eu já estou 19 anos no Ministério Público e foi uma instituição que me abraçou, que me deu todas as condições de trabalho, né? E a gente gosta do que faz, né? E o que acontece? O Ministério Público, para quem não sabe, porque a gente tem aqui estudantes e tem gente que também não é da área do direito, o Ministério Público, ele atua nessa questão de representação da sociedade. Ele é o legítimo representante da sociedade. Então, o promotor, ele atua como fiscal da lei, do cumprimento da lei, né, mas sempre sobre o viés do quê? De estar representando a sociedade. Então, quando o promotor atua no criminal, por exemplo, ele deseja aquilo que a sociedade anseia. Então, para a pessoa que já praticou um crime e ela deve ser responsabilizada, a sociedade anseia que uma pessoa que praticou um crime seja responsabilizada. Da mesma forma, uma pessoa que é inocente, né, a gente tem autonomia para pedir absolvição, para não processar,
né? Porque não é um anseio da sociedade que uma pessoa que seja inocente seja condenada. Então, sempre sobre esse viés. E o Ministério Público atua em várias frentes, como você bem sabe, né? Infância e juventude, consumidor, meio ambiente, proteção do patrimônio público, né? Do erário e o combate à corrupção. Tem aí também a infância e juventude que eu falei, tem o direito de família, tem a questão do incapaz. São, onde tiver interesse público, né, envolvido, existe o interesse da sociedade e, consequentemente, o promotor vai estar atuando. Né? E dentro dessa área penal, né, tem vários ritos. Então, tem ali o júri, tem o tóxico, tem a vara criminal comum, né? Tem o combate ao crime organizado, direitos humanos, e tem o juizado especial criminal, que é onde a gente está atuando hoje. Né? Então, o juizado especial, ele vai trabalhar ali com aqueles crimes de menor potencial ofensivo, as infrações de menor potencial. Com a Lei 9.099 de 95, a lei trouxe que as infrações penais eram aquelas infrações cuja pena não ultrapassasse 1 ano. Né? Penas de multa e também as contravenções penais. Depois veio a lei do Juizado Especial Federal e ampliou isso para 2 anos. Né? Então, o que acontece? A gente podia pensar, então tá, então o juizado especial é aquele juizado que trabalha com coisas pequenas. Né? E essa foi a ideia do legislador realmente. Né? Só que houve um equívoco aí do legislador. Por quê? Porque as infrações, elas não são de menor potencial ofensivo, elas são de menor resposta estatal. Porque ali tem muitas infrações que a gente trabalha que são extremamente graves, reprováveis e relevantes. Por exemplo, ninguém duvida que um maus tratos à criança, artigo 136 do Código Penal, é extremamente grave e está no juizado. Né? Muitos dos crimes da infância e juventude estão no juizado. O Estatuto do Idoso prevê inúmeras infrações penais que estão no juizado. Né? A gente tem ali a Lei 9.605, como você bem falou, o meio ambiente, né? Muitas infrações que estão ali nessa lei, apesar do artigo 225 da Constituição Federal falar que o meio ambiente ecologicamente equilibrado é essencial à sadia qualidade de vida, ou seja, equiparando o meio ambiente ecologicamente equilibrado ao próprio direito à vida, né? O bem jurídico extremamente relevante está no juizado. Se você pensar bem que mineração ilegal é do juizado especial criminal. Olha só o estrago que uma mineração ilegal pode fazer, né? Uma mineração tratada de qualquer forma. Tá até uma discussão agora, né, daquele cachorro lá do Sansão, que houve um maus tratos, não sei se chegou a ver, que foi aqui em Vespasiano, se não me engano, e o pessoal tá até com abaixo assinado na internet, que covardemente um indivíduo decepou as patas dele, alguma coisa do tipo. E o pessoal tá questionando isso. Então, assim, quando há algo de um clamor social, as pessoas lembram de uma mudança legislativa. Né? E aqui, semana passada, a gente conversou também com o Dr. Luiz Otávio. E isso não é a culpa do Ministério Público ou da Justiça, é a problemática envolvendo o legislativo. As pessoas falam assim, é bom para o advogado, que a lei é pequena, que o advogado resolve ali, mas não funciona assim. Eu sou advogado criminalista, tenho aí uma atuação aí de 9 anos já, e não falo que as leis têm que ser brandas, tal, tem que ser bem feitas, bem elaboradas e bem cumpridas. Se tiver um Ministério Público atuante, uma magistratura atuante, uma advocacia, uma defensoria pública bem respaldados, nós temos que trabalhar com as ferramentas que temos. Mas não adianta, meu ponto de vista, virar e falar assim, as leis são brandas. Aí tem alguma coisa que te toca, ou tem alguém próximo a você que toca, aí levanta a bandeira. Agora tem que mudar a lei. Cara, dá 2 semanas, passa. Eu tô dando um exemplo, eu gosto de animais, gosto de bicho pra caramba, sei que você também gosta, mas teve aquela questão lá do cachorro, se não me engano, lá em Osasco, do Carrefour, com segurança, bateu e deu aquele clamor todo, parou. Aí agora tem um cachorro aqui que o pessoal tá falando,
Então, pera lá, por que não há uma linha de pensamento concreta? Eu sei que tem pessoas e institutos que realmente trabalham isso. A gente teve uma colega de mestrado que é uma defensora dos animais, a doutora Samila, e ela tem projetos em relação a isso, questões, e tem que participar. Eu estou dando um exemplo aqui, dentre vários que você mencionou, de meio ambiente, etc. Mas tem que haver um estudo específico sobre isso e falar, realmente, é plausível que a pena seja essa? Tem coisas que talvez estejam no Código Penal que não deveriam ter a pena que tem lá. Né? A gente pega lá poluição de água potável, que a pena é exacerbante, com a pena muito alta. Peraí, hoje em dia a gente tem água potável, assim, hoje em dia a gente tem tantos mecanismos, talvez não pode baixar aqui, aumentar ali. Tem, já passou da hora de ter um estudo relacionado a isso e, logicamente, uma atuação, uma cascata, né, um efeito cascata, em âmbito do juizado especial, crimes ambientais, Estatuto da Criança e Adolescente, Estatuto do Idoso, coisas do tipo, para reorganizar as coisas, meu ponto de vista. Claro. E, por exemplo, uma ameaça, que é um prenúncio de um mal grave, às vezes, se ela for séria e idônea, ela altera toda a estrutura de qualidade de vida da pessoa, da vítima. Sim. Ela tem que mudar a rotina dela, ela tem que mudar o trajeto dela, é extremamente sério, né? E está no juizado especial criminal. Um crime de lesão corporal, onde o ser humano desce da condição racional dele, passa ao instinto animal, não consegue mais resolver pelo argumento e passa para agressão. Né? Isso é do juizado. Tem uma série de crimes ali que não deveriam estar catalogados como crimes de menor potencial ofensivo. Né? E outros, né, que não deveriam ser crimes. Muitas contravenções penais, até a Lei 9.605, soltar balão, soltar não, fabricar balão, né, comercializar motosserra, que apesar de ser motosserra servir para dilapidação do patrimônio natural, né, você está antecipando demasiadamente a punição, uma coisa que poderia ser resolvida no direito administrativo. Então, existe um erro de catalogação dos crimes ali. Né? Agora, o juizado tem uma outra situação. Os crimes, as infrações são de menor potencial ofensivo porque o legislador entendeu assim. Agora, quando acontece com você, a coisa ganha uma dimensão estratosférica. Então, vai você ter um problema com o vizinho que te perturba, ou você tem um colega de trabalho que é muito complicado, ou um parente, né, que te tira completamente o sossego, que te ameaça. Então, quando isso vira um problema pessoal, nossa, fica enorme. E aí, esse tipo de situação, o juizado até consegue trabalhar muito bem, que a gente vai falar um pouquinho aqui. Né? Mas essa catalogação dos crimes, ela está completamente equivocada. Eu concordo com você. Tudo bem que a gente está no momento do direito penal fake, né? É um direito penal aparente, simbólico, né? Política do pão e circo e lei penal. Essa que é a ideia. Então, se você pensar em fragmentariedade do direito penal, né? O direito penal como última ratio, como o último caminho, né? A intervenção mínima do direito penal, o juizado ele vem meio quebrar isso. Né? E hoje em dia eu não falo nem só do juizado, o próprio direito penal mesmo. Qual a diferença do direito penal para o direito civil? A coerção. Né? O direito civil tem uma coerção mais simples, o direito penal, a coerção tem que ser mais pesada. E a gente veio numa tendência de flexibilizar essa coerção penal, meio que misturar. Você traz uma tipificação como crime, mas na verdade você esvazia essa resposta penal do Estado. Então, isso é muito complicado. Então, por exemplo, só para você ter uma ideia, da Constituição Federal para cá, em 88, foram criados mais de 800 crimes. Tá? Nós temos 193 ou um pouco mais de leis extravagantes. E 80% de todas essas leis e todos esses crimes não admitem a prisão, a pena privativa de liberdade. Então, na verdade, você esvaziou o direito penal. Você finge que é um direito penal, né? Mas você esvazia, não existe a possibilidade de você efetivamente aplicar uma pena privativa de liberdade. Então, por exemplo, a gente procura... Porque a atuação do Ministério Público ela é muito vinculada à sociedade e à vítima, né?
Uhum. Quantas vezes a gente foi ali praticamente abordado no atendimento ao público de uma vítima que está sofrendo uma ameaça, né? E ela pede uma medida protetiva. Claro, tem casos que são que a vítima chega lá pedindo e não é caso de medida protetiva, né? A gente não pode banalizar essas coisas. Mas tem caso que é. Só que como o juiz vai dar uma medida protetiva, né, se o descumprimento a essa medida protetiva não vai reverter em nada, não vai reverter numa prisão. Então você tem que calibrar a expectativa da vítima nesses aspectos. Por quê? Porque o legislador esvaziou a resposta penal do Estado. Isso é muito complicado para a gente que atua lá. Né? Eu brinco com alguns advogados, amigos nossos, às vezes eles assumem o papel de assistente da acusação e eu falo, bom, agora você está sentindo o sabor amargo da acusação, porque todo o sistema penal ele foi construído para não funcionar, né? Então, mas essa é uma outra palestra que a gente pode fazer em relação a isso, porque eu brincava lá com os estagiários, porque antigamente, quando eu entrei na faculdade, existia ali, o processo era um instrumento para se chegar à verdade, né? Aí discutiu, é verdade real, é É. verdade formal, mas era para descobrir a verdade. Hoje o Uhum. processo, o que ele é? É um instrumento para sustentar mentira. Né? Por que o interrogatório passou a ser o último ato do processo e não existe isso em nenhum lugar do mundo? Por quê? Há Porque controvérsias. o interrogatório, no último ato do processo, o advogado e o réu podem combinar qual é a melhor estratégia, qual é a melhor mentira para passar Mas o adiante processo, para ver se o juiz compra. o nosso Entendeu? processo, Mas o isso é uma outra. o nosso processo penal ele tem um viés pro réu, né? Então, Então, mas aí que tá. Mas uma coisa é você ter o viés pro réu, e a outra coisa é você ter um processo desfuncional. Ele não chega a um termo razoável, que é o que a gente se perdeu. Que eu acho até normal a gente estar nesse ponto, porque a gente passou por um momento de ditadura, de rigidez e tudo mais, e como no pêndulo, você vai muito ao extremo, e agora você está no extremo permissivo. Para quem sabe a gente chegue no meio termo, que é o razoável. sim. Mas esse é uma outra discussão e dá muita discussão sobre isso, né? Bom, eu falei aqui da catalogação dos crimes, né? E eu acho assim, a questão do juizado, a gente tem dois públicos lá. Né? A gente tem o público do cidadão comum, que se envolve numa confusão, que se envolve ali com um vizinho, com um colega de trabalho, ou tem um problema em casa, né? Esse é o cidadão comum. Para esse cidadão, o juizado especial tem bons instrumentos para resolver. A gente tem ali equipe multidisciplinar, a gente tem medidas alternativas, transação penal, suspensão condicional do processo, composição civil, justiça restaurativa, mediação, né? A gente tem constelação familiar, a gente tem tudo para que essas relações, né, são relações de continuidade, a gente consegue humanizar o problema e resolver esse problema. Porque muitas vezes uma sentença penal, num processo penal, não resolve o problema. Ela resolve o processo, mas não o problema. E o juizado, ele tem vários instrumentos a nosso dispor para resolver o problema. Muitas vezes a gente consegue. Né? Esse é o bacana do juizado. A gente pensar na pacificação social, a gente pensar na composição civil, né? A gente pensar em instrumentos que realmente a gente atinja aquele ponto anterior ao conflito, humanizando as partes, entendendo que o processo não é só um processo, que ali dentro existem pessoas. Então, isso é muito legal. E no juizado especial de Belo Horizonte, a gente pode falar, a gente conta com conciliadores super bem treinados, entendeu? A gente conta com uma equipe multidisciplinar sensacional,
né? A gente tem assistentes sociais, psicólogos, né? Tem uma equipe ali que a gente pede estudo social. Então a gente pega situações, como eu acabei de falar dos maus tratos à criança, para a gente entender qual que é o problema lá. Porque se eu pura e simplesmente só processar, às vezes eu vou piorar uma situação que ali existe. Né? Então, essa ideia do juizado é muito legal. E é importante que tenha essa abertura. Né? O juizado é muito fluido, a gente consegue resolver muita coisa. Né? Com todas as críticas que você pode ter, excesso de morosidade por conta do excesso de processos, a própria lei permite um sem números de possibilidade de retardar o processo, né? As prescrições são muito exíguas, né? Os prazos são muito pequenos, né? Mas para esse público é muito legal o juizado. Agora, tem um outro público, que é o público já do delinquente, useiro e vezeiro da prática de crimes, é o delinquente costumeiro, que além de praticar crimes graves, ele também pratica crimes menores. Então eu tenho ali o traficante que ameaça um vizinho, um traficante que ameaça um usuário, eu tenho um traficante que eu não provo a traficância, mas eu sei que ele é traficante, e ele foi pego na posse de droga, e aí ele vai para o artigo 28 da lei de tóxico, que é o usuário. Né? Eu tenho ali uma série de pessoas violentas que praticam crimes do juizado. E para esses clientes, vamos dizer assim, o juizado ele não traz ali uma resposta adequada, porque falta ali um instrumento para a gente trabalhar. Então, lá na promotoria, a vítima vai contando, às vezes, coisas escabrosas, mas que, se você for tipificar, é um crime de ameaça. E aí, o que você fala para ela? Né? Já foi vítima lá, falou, meu vizinho é traficante, entendeu? E eu preciso, e ele mexeu com a minha filha, eu peitei ele e agora ele me jurou de morte. O que você faz com isso? É um crime que o legislador entendeu que é de menor potencial ofensivo. Quais instrumentos o promotor tem ali para trabalhar? Entendeu? É quase que a gente fala para ele assim, olha, meu filho, muda de lugar. Entendeu? Porque então falta esse tipo de coisa. Por exemplo, por que uma prisão por pensão alimentícia a pessoa pode ficar presa até 30 dias, que é uma sanção civil, e um descumprimento de medida protetiva não pode no juizado? Então falta um meio termo, falta um plusinho a mais aí, ó, é até um pleonasmo, mas falta um quê a mais. Por quê? Porque a gente também lida com esse público que não é o cidadão comum que teve seus problemas, né? Não é um cidadão que costuma romper a ordem pública, mas tem esse público que, além de praticar crimes graves, também pratica crimes leves, entre aspas, né? Então, essas questões que a gente que tem um tem que poder de trabalhar. coação maior, né? Exatamente. Entendeu? Não sou eu o promotor que fala, a gente precisa, eu quero a punição. Não é isso. É que a gente tem uma demanda na promotoria que ela não eu não tenho como salvaguardar essas pessoas. E o que eu acho assim, como toda esfera, a gente acaba tendo, por vezes, um critério objetivo que não vai atingir a todos, infelizmente. Igual você deu o exemplo do traficante. Mas a gente tem uma situação, que eu já presenciei isso, de briga de vizinho, por exemplo, e aí o cara falou, olha, eu não falei isso, não aconteceu isso, o cara entrou com ação penal privada. Falou, mas eu não xinguei ele disso, eu não falei isso, etc. Chega lá uma proposta de transação penal. Eu falei, não, eu não vou pagar, eu não vou aceitar isso, eu quero que alguém me escute. Eu falei, não, mas a gente não está discutindo o mérito aqui. Não, eu quero conversar com o promotor, eu quero conversar com o juiz, com quem quer que seja. Eu falei, não adianta. A gente tem um conciliador que, igual você falou, eu nunca tive problema nenhum, eu respeito muito, muitos ali são estudantes de direito e estão ali aprendendo também. Infelizmente, eu já vi ali pessoas, às vezes, se exaltando, e eu acho que, assim, é um momento de
tentarmos chegar a um denominador comum, eu já vi conciliador que falou, realmente, eu estou tendencioso ali a acreditar, mas não posso fazer nada, a proposta é essa. E a pessoa fica sem saber o que fazer. Então, a gente tem o outro lado da história também. É igual eu falo, quando eu tenho algumas críticas quanto à transação penal, porque às vezes vira uma mesa de negócios. E eu não concordo muito com isso. Eu já tive, paga X na questão de transação. Não, vai para suspensão, paga tanto. Não. Então vamos fazer um acordo de 12 vezes. Cara, não tem, eu quero ir para o mérito. Vamos chegar no mérito que eu vou comprovar que não teve esse crime. Então, muitas vezes, a gente tem o outro lado da história também, que a pessoa se sente injustiçada. Eu já ouvi pessoas falando comigo o seguinte, falou assim, você quer dar uma dor de cabeça para o indivíduo? Faz um boletim de ocorrência falando, não, um TCO, né, na verdade, falando que a pessoa te xingou, etc, te ameaçou, isso vai bater lá no juizado, você entra com a queixa-crime e vai oferecer uma transação. O cara pode até não dar em nada, mas ele vai ter uma dor de cabeça. E aí é a utilização, ao meu ver, totalmente equivocada da justiça. Em qualquer esfera que seja, ou no juizado, onde quer que seja, eu acho que é uma utilização e para essa pessoa também a punição é branda. Então, assim, pera lá, você quer utilizar a justiça para resolver um problema pessoal seu, principalmente o direito penal, que é a última ratio, que não deveria ser invocado aqui, que você poderia ter resolvido numa conversa amistosa, num acordo entre vocês dois, talvez até agora com essa ideia da acordo de não persecução penal, isso, né, e outros tipos de crime, isso tem agora um outro viés. Peraí, você não conseguiu resolver lá, você quer que o judiciário resolva isso aplicando uma sanção ao indivíduo? Então, ao mesmo tempo que você deu o exemplo do traficante, em que ele, que você promotor, o Ministério Público não tem às vezes uma ferramenta coercitiva para ajudar aquela vítima que talvez precise de ajuda, que não vai adiantar nada ali o que o promotor vai fazer. Tem, por outro lado, também aquele que não tem nenhuma culpa, não tem nada, não tem a culpa no cartório, né? E fala, poxa, eu vou sofrer uma penalização, eu vou ter que pagar 3 meses de prestação comunitária por algo que eu não fiz. Então, eu acho, meu ponto de vista, que ainda falta uma maneira mais objetiva de organizar aplicabilidade da 9.099 do Instituto do Juizado Especial. Se fala assim, Rafael, como? Não sei. Quanto mais eu leio, mais você acha um caminho para um lado e não acha para o outro. Você acha o caminho, talvez, para esse cidadão que eu te falei, que não tem a culpa no cartório, mas não acha o que fazer com o traficante. Ou você acha para o traficante e não acha para esse cidadão. Então, eu vejo algumas dificuldades nesse aspecto. E só complementando, mais um parênteses, já que eu te interrompi, a questão, né, do direito penal, às vezes, o direito penal fake, que alguns aqui até gostaram, né, eu como advogado, eu falo muito o seguinte, eu como advogado, eu falo isso em sala de aula, eu não tenho isso é o meu ponto de vista, talvez muitos colegas aqui vão discordar de mim. Eu não acho que o direito tenha que ser essa questão de procrastinar, de vamos trabalhar para levar para prescrição. Não. Se eu tenho instrumentos para isso, eu vou utilizar os instrumentos que eu tenho dentro de uma legalidade. Ponto. Mas eu acho que quanto mais rápido a gente resolver algumas coisas, até para o cidadão de bem, para o cidadão que às vezes não cometeu um desvio e quer resolver aquilo ali, quer arcar com as suas consequências perante a sociedade, quanto antes ele resolver, melhor. Então, em sala de aula, eu tenho vivenciado muito isso, Pablo. Como advogado, eu levo a minha percepção e os alunos têm vindo muito com a ideia de um direito penal máximo. E a crítica que eu falo assim, gente, o problema não é o direito penal, o problema não são as instituições, o problema são as políticas criminais. Vocês não podem reclamar das ferramentas que nós temos hoje, do direito penal como última ratio, muitas vezes uma ideia distorcida, que eu sei que você tem uma crítica sobre isso, do garantismo penal também, que muitos aplicam o garantismo como uma ideia, ao meu ver, totalmente distorcida, né? O próprio Ferraioli fala que as pessoas não entenderam o que ele quis dizer. Então, o que eu falo com os alunos, gente, é o seguinte, vocês têm que defender a instituição para a qual um dia vocês entrarem, quer seja OAB, quer seja Ministério Público, delegado, juiz, defensor público, o que quer que seja, você tem que vestir a camisa daquilo ali, fazer o seu trabalho da melhor maneira. Como você começou a palestra. Ele falou assim, a prosa, né? Não vamos chamar de palestra. Como você começou. Olha, como promotor de justiça, eu posso, inclusive, pedir absolvição. Ou melhor,
não havendo motivos para aquilo, ou havendo a dúvida, você deve pedir absolvição, né? É o papel bonito ali, inclusive, do Ministério Público. Então, aquele indivíduo, aquele meu aluno que quer ingressar nessa carreira, ele tem que ter essa consciência de atuar dentro do que as leis permitem e não extrapolar seus princípios éticos, suas questões morais e fazer o seu trabalho dentro da sua instituição. Eu, como advogado, eu não quero levar a fama daquele advogado, não, aquele advogado que fica procrastinando, que enrola, que tumultua. Não, eu não tenho essa percepção. Quem tem, eu respeito. É o papel de cada um atua como bem entende, usando as ferramentas que bem entende. Eu, Rafael, não tenho essa percepção. Eu quero fazer uma questão, um trabalho correto, ético, dentro daquilo que eu entendo que seja o razoável, utilizando as ferramentas que eu tenho à minha disposição. É o que eu falo muito em sala. Eu falo, gente, não é utilizar o direito de maneira irracional, mas é utilizar com as ferramentas que tem e dentro de uma responsabilidade. E aí, eu acho que cada um faz o seu trabalho bem feito. Perfeito. Rafael, sabe o que acontece? Falando um pouquinho ali da transação que você sentiu, você sente que muitas vezes o seu cliente acha que não tem culpa e o promotor oferece a transação. A gente tem um problema. E foi uma escolha do legislador da Lei 9.099. Por quê? Primeiro, nós somos um país que praticamente renunciou à investigação. Então, por conta dessa ideia de celeridade, a lei optou por fazer um TCO, que é um procedimento muito simplificado, que não admite muitas diligências. Na verdade, a ideia é de nem ter diligências, né? Acaba que é um boletim de ocorrência melhorado com o que as partes falaram, né? Uhum. E aí o promotor, diante daquilo, ele fica numa situação. Se você pede para voltar para a diligência, entendeu? Aí vai virar um procedimento híbrido, um inquérito policial. E a gente tem toda a problemática das instituições aqui que não dão conta do serviço, né? Então, qual que é a ideia do TCO? A ideia do TCO é você pegar o TCO, analisar que o fato é típico, pelo que está a conduta ali, e ali foram arroladas testemunhas. Com aquilo, eu vou descobrir efetivamente o que aconteceu na ação. Né? Por quê? Porque o nosso legislador optou por isso, por uma justificativa de celeridade. Agora, se você pegar outros países, né, o próprio plea bargaining nos Estados Unidos, o guilt plea, você pega o la conformidade na Espanha, você pega Judásio, não sei o que, eu não sei falar em italiano. Se você pegar esses ritos, você estudar isso, você vai ver que os países que optaram também por ritos mais céleres, para os crimes considerados menores, o que aconteceu? Eles não renunciaram à investigação. Em todos eles há investigação. E às vezes, por conta da investigação tão bem feita, que tem uma confissão ou que a prova é inconteste, é que o juiz pode adotar um rito mais rápido. Sim. Você entendeu? Aqui nós fizemos o contrário. Nós renunciamos à investigação, vamos entender o que aconteceu durante o processo, entendeu? E na fase de transação penal, o promotor verificando que o fato é típico e que tem ali viabilidade de prova, tem testemunhas e tudo mais, o promotor, até por uma desconstrução, vou dizer que eu entendo, jurisprudencial, entendeu que é um direito subjetivo do réu, do autor de fato. Por quê? Onde você já viu que um acordo é obrigatório para uma das partes? O promotor é obrigado a oferecer transação penal. Então não é um acordo. Né? Uhum. A característica do acordo é voluntariedade. Então acaba que o promotor é obrigado a oferecer. Né? E aí gera esse tipo de situação numa audiência preliminar. Ora, o fato é típico, está relatado, tem ali testemunhas, né? E o promotor acaba oferecendo sem ter absoluta certeza do que aconteceu, porque não teve investigação. Um TCO.
Uma observação em relação a isso, Pablo. Até porque a gente tem alguns alunos aqui também assistindo. A gente tem Uhum. hoje, né, os tipos de ação penal: pública, público condicionada, representação e ação penal privada. E no juizado a gente tem muita questão de ação penal privada, principalmente no tocante a crimes contra a honra, né? Quando a gente vai para esse viés da ação penal privada, a 9.099 ela traz o Instituto da Transação como uma exclusividade do Ministério Público, a titularidade, melhor dizendo, do Ministério Público. Quando há uma ação penal privada e eu tenho ali dois particulares naquela situação, eu já vi decisões, tem até uma decisão emblemática do TRF4, se não me engano, em que envolve uma emissora de TV, enfim, em que eles têm um entendimento lá, o tinham, não sei se tem 2 anos, de que um particular é que deveria oferecer ao outro, já que ele é o titular daquela ação penal. Caso ele não fizer, o promotor de justiça deveria fazer. Na ocasião, o particular falou, não. Até interessante, na hora que ele fala isso, o particular fala assim, eu não vou oferecer a transação porque eu sou contra, o titular era um norte-americano, inclusive, uma empresa dos Estados Unidos. Ele fala assim, olha, eu não vou oferecer essa transação penal, eu não vou fazer isso, porque eu acho que esse indivíduo tem que ser punido. Eu acho que a transação seria muito bom para ele. Aí vai para o Ministério Público, aquele juiz entende então que o Ministério Público deveria oferecer a transação, o promotor vira e fala assim, não, eu acho que é papel dele, se ele não oferecer, eu não vou oferecer. Aí o juiz pega e oferece a transação. Quando o juiz oferece a transação, o Ministério Público, inclusive, que entra com o recurso, foi, eu acho, um ato correcional, se não me engano, tem até a decisão aqui, depois eu até disponibilizo ela para você. Ele entra e a turma recursal fala assim, não, peraí, o juiz está errado. Nós entendemos aqui que o particular deve oferecer, se ele não oferecer, que o Ministério Público deveria fazer às vezes. Eu entendo que também é uma questão do particular, numa ação penal privada. Mas até que ponto o particular não vai usar aquilo ali como um instituto de vingança, como uma questão de vingança? Peraí, não, se ofendeu minha honra, eu quero 100 mil reais. Qual que é o parâmetro daquilo ali? E aí jogando para o Ministério Público. Se isso for só um instituto exclusivo do MP, se o MP que vier fazer, às vezes aqui, que eu também não concordo, de oferecer a transação, qual que é o parâmetro que o Ministério Público utiliza para o oferecimento de transação penal? Tanto nesse caso, quanto em outros casos. Aí fica uma pergunta minha aqui. Tá. Eu vou responder essa pergunta, ô Rafael, e depois eu só vou falar um pouquinho do garantismo e da questão do advogado que você tocou antes, mas eu vou responder essa pergunta da transação, seguindo a ordem aqui, já que a gente está falando de transação. Bom, olha só, existe uma série de posicionamentos a esse respeito, tá? Há quem entenda que olha só, a Lei 9.099, que é a lei que regulamenta todo o juizado especial criminal, ela falou que é o MP que oferece a transação penal, né? Então, a gente já começa desse norte, tá? É o MP que oferece e não fala que é o querelante que oferece a ação penal. Disso a transação penal, a gente tira duas coisas. Ou a lei falou que não cabe a ação penal, né? Entre linhas, não cabe a transação penal para ação penal privada, tá? Ou ela está dizendo que até para ação penal privada é o MP que oferece, porque ela não abriu a possibilidade do querelante, tá? Existe um posicionamento muito forte, e aqui eu falo por mim e não vou falar pelos outros colegas, que até não sei o posicionamento de todos eles, tá? Existe um posicionamento muito forte falando que não cabe o Instituto da Transação para os crimes de ação penal privada. Por quê? Porque a vítima ela já tem a possibilidade da composição civil. Ela pode dispor da ação penal, vigora o princípio da oportunidade e disponibilidade. Então, se ela não quiser levar adiante, é simples, ela só não leva adiante, né? E a composição civil, tudo que for feito em relação à composição civil vai para ela, interessa a ela fazer a composição, porque ela é a beneficiária do acordo, né? Se for ali acordado que o autor do fato vai pagar alguma pecúnia, vai ser para ela,
né? Então, por que que ela vai deixar de passar essa fase de composição e depois vai oferecer uma transação penal, que o benefício não é dela? Que a transação penal, a pecuniária, a prestação pecuniária não é para ela, não é para a vítima. Sim. Né? A prestação de serviço à comunidade não é para a vítima. Então, ela passou essa oportunidade. Né? Então, a ideia seria essa. Tá? E por quê? Se ela deixa a composição civil para trás e ela passa a oferecer uma transação penal, já vi casos da vítima falar, tá bom, perfeitamente, 40 mil reais o senhor vai ter que pagar. Com qual critério? Qual que é a instância que controla isso? Porque esse caso que você falou que o juiz ofereceu, para mim me parece um absurdo, porque o juiz sai da posição inercial dele, que é a posição de imparcialidade, e assume o acordo. Né? E ele está ali numa posição de garantia, vamos falar, não é o juiz de garantia do pacote anticrime, porque esse aí eu nem vou falar, a minha opinião. Né? Esse depois ele faz outra live. Ele está numa posição de garantia de prever que ali aquela transação não vai ofender direitos humanos. Não vai ser um constrangimento. Mas só. Ele não pode entrar no mérito do acordo. Né? Eu penso assim. Então, se o promotor não oferece a transação penal, ou se o promotor oferece uma transação absurda, o próprio Procurador-Geral de Justiça, que é o chefe do Ministério Público, pode resolver essa situação e equilibrar. E a vítima, quem o faz? Né? Então, e aí tem a transação, aqueles que entendem que cabe transação. Apesar da Lei 9.099 não prever, o que acontece? Surgiu uma analogia em bonum partem, em favor do autor do fato. Por quê? Olha lá, se você acha que é possível para os crimes de ação penal pública, por que não seria para os crimes de ação penal privada? Não existe gradação, hierarquia entre os crimes. Entendeu? E muito pelo contrário, às vezes os crimes de ação penal pública têm aquele caráter de interesse público por trás. Teria até um viés um pouco mais grave se você pudesse fazer essa gradação. Né? Por que para um e não para o outro? Então, se entendeu por uma analogia você puxar também os crimes de ação penal privada, né, para que pudessem ser ali objeto de transação penal. Tá, mas perfeito, se você faz isso, e a lei não prevê que o querelante pode oferecer, se você coloca o querelante ao invés do Ministério Público, você está fazendo uma analogia em malum partem, em prejuízo do autor, porque você está trazendo para a transação penal uma figura, um protagonismo para quem está querendo ali algo a mais. Ele tem paixão pelo processo, ele tem paixão pelo desfecho do processo. E ele já não aceitou a composição civil. Né? Obviamente que ele vai oferecer algo complicado ali do autor cumprir. Né? Por conta disso é que a gente aceitou, né, a possibilidade do Ministério Público oferecer ação penal privada, por uma analogia em bonum partem. Tá? Só por conta disso. Agora, existe posicionamento de que aceita que na ação penal privada não é cabível a transação penal. Tá? Mas no juizado especial... Tem algum parâmetro aqui para proposta de transação penal, tanto em ação penal pública quanto privada, que no Ministério Público em Minas vocês têm, ou isso vai de cada promotor? A gente analisa caso a caso, né? Analisa a gravidade, não tem um parâmetro, não. Tá. Não tem, não. Agora, só com relação à questão do garantismo que você falou, rapidinho, Rafael, a gente tem uma tendência, eu não posso deixar passar isso, né? de trazer esse garantismo, a gente fala que é o garantismo hiperbólico monocular, que é só em prol do réu, entendeu? E, na verdade, a gente esquece a vítima sempre foi esquecida do processo penal. A gente tem que ter uma balança de equilíbrio, por isso que a gente fala garantismo integral, tá? Porque não é só para o réu, e também tem para a vítima. A gente tem que criar um processo que não seja disfuncional, que a vítima procure os órgãos do Estado e que ela possa, ao final, ter uma decisão justa, porque a gente está buscando a justiça. Quando a justiça, há tempos atrás,
né, ela substitui a vingança privada, ela fala para o particular o seguinte, olha, fique tranquilo que a gente vai resolver esse problema aqui, a gente vai dar uma punição que não seja nem além do justo, porque senão você tem uma sensação de dó de quem está sofrendo a punição, e nem a quem que você deixa desguarnecida a vítima, porque a gente tem ali uma obrigação, até pelo princípio da proporcionalidade, a gente não pode nem que o Estado se exceda na punição, e nem que também ele deixe desguarnecida a sociedade e a vítima. Então a gente tem ali o princípio da proibição da proteção insuficiente. Então a gente tem que traçar esse equilíbrio. E aqui no Brasil a gente perdeu isso. Para mim, o garantismo, o que é? É você cumprir regras pré-determinadas que você, ao final do processo, você vai conseguir descobrir a verdade. É isso. Nada além da verdade. Então, se o seu cliente, né, for culpado, ótimo, ele vai responder. Se ele não for, se ele for inocente, ótimo, ele não vai responder. Com regras justas do processo penal. Isso que a gente está perdendo um pouco, a gente perdeu um pouco aqui. Né? E em relação a isso, eu fico assim, imaginando por que é interesse do advogado que as regras não sejam justas, muitas vezes. Eu vejo advogados brigando para que as regras não sejam justas, para que o Estado fique pequeno e ele não possa cumprir o seu papel, né? Sendo que o Estado cumprindo o papel dele, o advogado vai ter mais serviço, vai ter mais trabalho, vai poder contra-argumentar e chegar pelo contraditório, pela ampla defesa, a uma verdade. Então, eu acho esse trabalho de você desconstruir o processo penal é um trabalho que não interessa a ninguém. Não interessa a sociedade, não interessa a vítima e não interessa o advogado também. Por acaso, nos Estados Unidos, onde o direito é mais rigoroso, na França, onde é mais rigoroso, e olha que a França não tem nem habeas corpus, hein? Não existe lá. Por acaso lá, que é a terra da liberdade, fraternidade, solidariedade, igualdade e tudo mais, o advogado lá está mais pobre? Claro que não. Claro que não. Né? Então, é só para a gente tentar trabalhar isso, porque não precisa ter essa tensão de advocacia com o Estado. Sim. Tem que ter essa tensão quando o Estado ele vai atuar de maneira a exacerbar a função dele. Mas nunca para tentar descobrir a verdade dentro de regras pré-estabelecidas e regras justas. Né? É só essa ponderação que eu queria fazer. Não, eu acho isso assim, o garantismo, e fica até o convite para um tema de uma próxima prosa, eu acho que é algo ainda pouco estudado e às vezes mal estudado no nosso ordenamento penal. Né? A gente está aqui com 2 minutos para finalizar. Então, assim, eu falo em sala de aula, eu falo assim, a aplicação do direito, os profissionais do direito têm que aplicar dentro das garantias de direitos fundamentais. Tem que resguardar todas aquelas celeumas que tem ali no ordenamento constitucional. É isso que nos ampara. Se um advogado pegar um processo e a fase pré-processual tiver sido mal feita, você tem ferramentas para trabalhar ali e matar a fase, nem iniciar a fase processual, uma fase pré-processual mal feita. Isso não quer dizer que você está se valendo de um garantismo, passando a cabeça na mão do indivíduo, de forma alguma. São ferramentas que você vai utilizar. Eu falo isso muito para meus alunos. Às vezes você pega um inquérito mal conduzido, com falhas ali, com excessos, que você vai desconstruir ali. Isso não é garantismo. Muitos acham que isso é garantismo. Muitos acham que o garantismo é o passar a mão, falar, não, vamos fazer um direito penal aqui em prol do réu. Não é bem assim. Então, assim, a gente tem um viés aí de discussão pela frente. Pablo, o tempo está acabando. A gente tem aqui 40 segundos. Queria te agradecer mais uma vez imensamente por ter aceito o convite. O objetivo aqui é uma prosa mesmo, é um dedinho de prosa para deixar vontade, deixar gosto para mais. Agradecer a todo mundo aí que participou. O promotor aí também, doutor Lélio, acabou de entrar. Então, muito obrigado mesmo por ter aceito o convite. Que a gente tenha próximas prosas aí. Beleza? Muitíssimo obrigado. Beleza, Rafael. Eu queria agradecer também, não sei se tem tempo, todos os meus colegas que estão
estão aqui assistindo, todos os serventuários, estagiários, estudantes, a você imensamente. Adorei e estou pronto para o próximo. Vamos marcar sim. Então, um abraço, gente, mais Beleza. uma vez. Muito Obrigado. obrigado. Até a próxima aí. Toda quinta-feira, prosa penal, 19 horas. Beleza.